Saudade! A Nelly é a verdadeira Lulu, né? Sempre foi! Sempre. Muito. É o nosso encontro mais internacional, né? Alemanha, Sim. Rio de Janeiro e vários bairros do Rio de Janeiro. E Porto, né? O Porto. Tô no Porto, Portugal. Tô no Porto agora. 3 anos já. Caramba, hein? Caramba. O WhatsApp. Nelly, você está em que cidade? Cidade dos meus pais, uma pequenininha, Passau, no Danúbio. Aqui eu vejo o Danúbio passando. Ai, que lindo. Que lindo. Bem, gente, então começamos. Obrigado por todos estarem aqui, obrigado por estarem disponibilizando seus tempos, suas agendas, de estarem aqui com a gente para a gente poder falar desse espetáculo Devassa, que vai estar no nosso canal, que vai estar lançado junto com outros espetáculos. E Devassa fecha esses lançamentos, porque a gente está fazendo em ordem cronológica. Começamos em 95 com Melodrama, 2000 Rei da Vela, 2004 Ensaio Ponto Hamlet e 2010 Devassa. E a gente sempre faz o combo. A gente, um pouco antes do lançamento da peça, a gente compartilha esses encontros que são com direção, elenco e técnica, para as pessoas também terem acesso, enfim, a esse nosso papo. Então, vamos lá, começamos. Eu fico com essa função, mais ou menos, de ser um provocador, de conduzir, não conduzir, mas de compartilhar algumas questões para a gente poder pensar junto e poder falar e conversar, e, enfim, algumas questões. E aí, eu lembrando, Devassa, enfim, é um espetáculo que me toca bastante porque eu estudo há muitos anos o tema, há muitos anos o mito de Prometeu, Pandora, que da onde surgiu tudo. E aí tem 2 livros que eu gosto muito, que é o do Anatol Rosenfeld, que é o Teatro Moderno, que cita um pouquinho a obra, e também o do Mestres do Teatro 2, do John Gassner, de teatro, que eles falam algumas coisas que é interessante, que eu separei alguns trechos, só para a gente começar, e a partir disso eu vou começar as perguntas. O texto. O primeiro passo rumo ao drama nervoso, semi-realista, semi-fantástico, que recebeu o nome de expressionismo durante a primeira década do pré-guerra, foi dado por um ultranaturalista, Frank Wedekind. Eu não estou nem escrevendo, entendendo a minha letra. Com o efeito de descrever as realidades da sexualidade, tão cercadas de tabus, e levar a esse tema todo o aparato da ciência médica e psicológica, Wedekind escreveu diversas peças que até mesmo excediam os cândidos instantâneos tirados por seus contemporâneos. O fervilhante espírito da época exigia conteúdos mais imediatos e menos sedativos. A peça é O Espírito da Terra e a Caixa de Pandora. Wedekind escreveu 2 textos com a mesma personagem Lulu e esses desdobramentos. Então, começaremos com você, Nelly Frank, porque você é alemã. Nelly, você é alemã. Qual era a sua relação com a obra do Wedekind? Você conhecia o Wedekind antes de montar a nossa peça? Você tinha vontade de encenar algum dos seus textos? E você, se sentiu intimidada em dirigir esse clássico da dramaturgia? Intimidada eu me senti de dirigir a Companhia dos Atores. Não necessariamente. Wedekind faz parte do nosso repertório. Você sabe de Wedekind. Já se ouviu falar, leu trechos, peças, etc. Então, eu acho que, como alemã, eu tenho a única vantagem de já ter ouvido falar de Wedekind. Mas eu creio, Linto, que essa provocação veio de você, principalmente, eu acho que da companhia.
eu não teria tido, por mim, a iniciativa de fazer Wedekind. Claro que ele é interessante e o encontro e o convite foi extremamente importante para mim, mas veio através de você a provocação, sem dúvida. Interessante. É, porque a peça, enfim, eu vou até comentar mais sobre isso, sobre... Caranca, tá colando a realidade na peça, com algumas questões que a gente vai abordar daqui a pouco. Enfim, vamos lá. Montar um clássico como Espírito da Terra e a Caixa de Pandora, enfim, acabamos de falar, não foi intimidante para você mais de estar encontrando esses artistas, nós, Pedro, Marina, Aurora, a companhia dos atores. Então, para todo mundo, o texto aborda, por exemplo, questões como incesto, pedofilia, prostituição, tráfico sexual de mulheres, hipocrisia das relações familiares, o poder da imprensa influenciando a vida social, econômica e política de um país. Atualmente, acontecem situações muito semelhantes no Brasil. Lulu está mais atual do que nunca, galera? Para quem começa? Eu posso até, assim, antes da gente começar, porque assim, teve 2 casos no Brasil muito marcantes para mim, que foi o caso de uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio desde os 6. Com 10 anos ela ficou grávida e teve todo um movimento quase demonizando essa menina. E, inclusive, passou também por plataformas de comunicação. Então, isso para mim me marcou bastante. E também os nossos meios de comunicação que são muito tendenciosos. Isso para mim também cola bastante numa realidade que a gente está vivendo hoje em dia, principalmente com os governos atuais. Então, eu vejo muitos pontos em comum com a peça, principalmente também essa questão do incesto, a questão da pedofilia, em vários pontos, em vários exemplos. Então, me bateu isso, tipo, Lulu tá mais atual do que nunca? Eu acho que ela sempre foi atual e não vai deixar de ser. Eu não sinto isso como algo extremamente atual hoje, que não era há 10 anos e que não era já desde a época que foi pensado. Eu não imagino que seja algo que está se colocando novamente ou mais essencialmente em foco agora. Eu acho que eu não acreditaria que é algo que se atualiza mais ainda do que você é extremamente essencial essas questões. Eu fico pensando mais do que a questão temática, né? Que, claro, também não é de agora, né? Como a Nelly está falando. Eu acho que tem uma modernidade na obra que é muito grande, né? Pela desmedida. Acho que também tem várias... Ela não é uma obra realista, né? Eu não sei, a gente trabalhando, fica muito claro que ela é fragmentada, ela é desmedida, ela é sensorial, ela é psicanalítica, ela é sociológica. Acho que tem essa riqueza de perspectivas na dramaturgia e que para a gente, até para encontrar um fio narrativo ali, não foi muito fácil, né? Porque ela é um objeto, né? Da mesma maneira que a Lulu é um objeto e um sujeito, né? A gente penou um pouco para achar por onde olhar essa peça, né? Que ela é muito rica, né? Ela é um híbrido, né? Um monstro híbrido, assim. Então eu tenho essa memória da gente ficar como no final da peça aqueles médicos, né? De ficar tentando dissecar ela e encontrar o que era importante para a gente. Mas é uma obra que parece meio interminável, assim, né? Você pode fazer tantas coisas com ela, né? Mas acho que ela ainda é muito atual nessa. Ela tem uma violência que eu acho muito atual, sabe? Mas na linguagem também, nessas características de dramaturgia, assim, mais do que eu acho só na temática, entendeu? Bacana. Porque assim, ela quando foi criada, né? Tipo, fim do século XIX, começo do XX, milhares de
situações acontecendo, tipo o segundo boom da Revolução Industrial, a industrialização da Europa, as colônias africanas, a guerra por esse poder, porque eram as matérias-primas, as riquezas vindo da África e das Américas, uma Alemanha começando a ficar poderosa, os outros países começando a ficar ameaçados por essa situação, a mulher despontando na sociedade. Resumindo, o sexo ainda é um tema que mexe, né? O sexo ainda é atual, independente do século que a gente esteja, ele ainda mobiliza, ainda toca bastante. E principalmente quando se fala do sexo e do prazer feminino, né? Tipo, mulher tem prazer, mulher tem desejo, e mulher pode ser dominadora, e enfim, esse jogo. Eu acho que isso na obra do Wedekind ele é bastante interessante, assim. A gente pode até falar, e acho que falaremos, mas eu tenho até mais algumas questões para falar sobre a personagem da Lulu, mas me parece ela muito interessante e sempre atual por causa dessa questão, né? Tipo, Freud explica, né? Sexo ainda mobiliza todos nós. Ou seja, através da comercialização do corpo, ou através dessa glamourização do corpo que se transformou como mercadoria, mas falar sobre sexo ainda mobiliza muito. Me lembrou agora que, talvez pelo personagem que eu fazia e tal, Schoening, tinha a questão da manipulação, né? E pelo que a Nery falou, que o Pedro contribuiu, realmente é uma questão, é um fardo humano, é uma questão histórica, assim. E acho que a trajetória da Lulu na peça mexe muito com isso. E passa por todas essas situações que você apontou e que eles responderam muito bem. Adorei a Nery ter falado. Isso não é uma questão de agora. Isso é uma questão que perdura, que arrasta, né? Ainda mais agora sim, parece que o empoderamento feminino colocou muitas coisas na mesa, mas isso é de sempre, né? Eu nem sei se a gente foi muito por esse viés. Você falou muito, assim, mas como a peça também ficou pulverizada, não sei até que ponto a gente apontou tanto para isso. Mas era outro momento também no Brasil, né, César? Agora, assim, a respeito da reação pública, né? A gente está vivendo um momento muito reacionário, né? Muito Sim, conservador no Brasil. total. Então, assim, o tabu, né? Ele tá o tempo todo no discurso da Damares, né? Ele comanda as ações da Secretaria dos Direitos Humanos. Quer dizer, é tudo uma manipulação, né? Quer dizer, eu entendo quando o Olinto puxa para essa atualidade de alguns temas, né? Hoje, realmente, você aqui no Brasil, essa peça seria Você está falhando um pouco, Marina. Você está congelando um pouquinho. É a conexão, acho. Minha conexão é fraca. Mas estava ótimo o seu discurso. Volta a ele. Desenvolve ele mais um pouquinho. Traz um pouquinho para trás. Um pouquinho, porque você estava fazendo o link com a situação atual. Eu não sei se hoje montar Lulu no Brasil, né, como seria, né? Que desejo é esse? Porque é um desejo provocador hoje, mais provocador ainda, né? Porque a gente está vivendo um momento de muita reação, né, às liberdades, à liberdade de expressão, né? A gente está vivendo um momento praticamente de censura, né? Não, e o Wedekind, ele censura. coloca os tabus, ele, né, tá tudo ali, né? É verdade. Eu acho que você tem total razão. Eu estava pensando nisso. Eu estava revendo o vídeo agora. São 10 anos e fiquei pensando o momento em que foi feito e como faria agora. O se faria, e aí eu acho que o que o Pedro antes falou, ele é tão multifacetado, esse texto. Você tem como usar ele de tanta perspectiva, o que você coloca em primeiro plano, já que também nós demos a liberdade de mudar completamente a narrativa. Eu acho que o texto até que é muito fiel. Estava me lembrando agora também, quando eu estava reouvindo as frases são do original, agora eles são colocados de uma maneira muito livre,
dentro de uma narrativa quase que ao contrário, né? Assim, e eu acho que a gente focou em coisas que talvez naquele momento nos eram importantes nessa busca, que eu acho que realmente, Pedro disse, não foi fácil, não foi nada simples de construir essa maneira de narrar essa trajetória de Lulu. Porque o Wedekind também, apesar de ter essa maneira libertária de temáticas, etc., a estrutura do drama é muito tradicional, de alguma forma, né? Os atos, as histórias, a narrativa, isso nos incomodou e disso eu acho que a gente abriu mão e começou a mudar, e essa mudança foi, essa vontade de mudar foi muito difícil. Agora, eu acho que essa questão de montar Lulu hoje, com certeza, de outra forma, no momento que você está um cidadão vivendo o que você está vivendo no Brasil e no mundo. A gente aqui não está longe, assim, está longe, está no paraíso comparado, mas aqui tem tendências que apontam para uma mesma maluquice. Total, total. Acho que é um mal do século. Mal começou e já está nessa situação terrível. Mal começou. Como outros séculos. Mas essa situação que parece que a gente está voltando um pesadelo, né? Parece que a onda está voltando, né? Então a xenofobia cada vez mais escancarada, né? A manipulação, que eu tinha falado, a questão do capitalismo exacerbado, a manipulação da imprensa. Quer dizer, parece que a escrotidão está escancarada, assim, né? Os representativos de governos, né, presidentes e tudo mais, são todos o próprio exemplo da desumanização, né? Então, parece que não é uma questão brasileira, mas sim mundial. Eu assisti de novo e concordo com o que o Olinto e Marina estavam falando. Enfim, realmente, talvez a gente fizesse de outra forma, mas a gente já está vendo também de outra forma, né? Foi bom ver de novo. E eu acho totalmente, está muito atual. Está sendo um momento muito rico, né, de certa forma, a pandemia, o confinamento, em termos de reflexão, desse Zoom e de outros, assim, internacionalização da informação muito rápida, e a gente consegue, isso está sendo muito rico, mas é alucinante, né, o Brasil, os Estados Unidos, o retrocesso, assim, parece que além da resistência, assim, tenho pensado sobre isso, assim, sobre o que a gente pode disseminar, né? E é isso, acho que é isso, são essas conversas, porque se tem um vírus, parece que a gente tem que também jogar outros vírus não basta estar numa resistência assim fixa, né? Porque tá foda. Tá foda. Não tá. Enfim, essa menina é alucinante, assim, é alucinante. Essa menina de 10 anos tinha mulheres defendendo que ela pudesse fazer um aborto. Ela, enfim, estuprada desde os 6, né, pelo tio. Desde os 6. Não, eu muito... voltarei a esse tema de incesto, porque isso passa pela peça. Imagina a relação da Lulu com o pai, enfim, toda a relação desse texto que o Wedekind nos apresentou. Eu vou pegar a deixa do que Nelly falou sobre texto, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que rende mais. Nós fizemos um trabalho de mesa, estudando o texto. Descobrimos, inclusive, através do seu pai, Nelly, a versão original sem cortes. Isso, para mim, foi um privilégio, porque tudo que eu, Marcelo, estudei até o nosso encontro era um texto indicando para uma situação que o original não existe. A Lulu não é presa, ela não é entregue para os policiais pelo alva, ela não vai para a prisão, não tem a situação dela contrair uma doença, a Condessa entrar na prisão, ela fugir. Isso não existe. O texto é muito mais legal. Ela simplesmente mata e foge. Então ela fica um personagem, inclusive, mais interessante. Pelo menos no meu ponto de vista. E aí descobrimos isso, que ela não é presa e tal. Como foi entrar em contato com essa obra singular,
que nós chamamos de Lulu, mas que na verdade é Espírito da Terra e Caixa de Pandora. Como foi entrar em contato com esse texto? Isso é para quem? Para todos. E todos nós estudamos a peça, todos nós estamos em contato. A Nelly traduziu o texto para a gente. Antes da gente mexer na dramaturgia, a gente entrou em contato com o texto original. Não lembra isso, galera? Amigo, a gente trabalhou para caralho. A gente trabalhou para caralho essa peça. Aí tinha a parte em francês, aí tinha a parte em alemão, e aí Nelly Frank traduzindo. A gente leu ato a ato, dissecamos esse texto todo, os 2 textos, e tivemos acesso a esse privilégio de entrarmos em contato com a versão original do Wedekind sem passar pela censura. Outro ponto interessante, quer dizer, havia uma censura na época e aquele tema era um tema incômodo, tanto que o Wedekind teve que se adaptar a obra dele para poder passar pela censura. Isso eu acho interessantíssimo. A Marina falou, né, do tabu, né? Eu acho que ela apontou bem isso aí também, né? Exatamente por meter a mão no vespeiro, você vai ter que descobrir uns desvios para conseguir chegar nos seus propósitos iniciais, né? Isso é uma questão mega contemporânea, né? Sim. Agora, o que eu me lembro, não sei se eu vou conseguir responder, mas é porque, fora todo o trabalho de dramaturgia intenso que teve, super interessante esses trabalhos de mesa lá na sede, a gente pensando, refletindo, estruturando, desestruturando, reencaixando. Eu me lembro muito das... Nem sei como falar isso, mas era quase uns organogramas, os esquemas que a Nelly fazia, né? Eram umas estruturas, uns quadrados, era um traçado, assim. Era um esquema mesmo, né? E a gente articulava, rearticulava. Tinha a questão da gente tentar reconstruir a história, porque era um esquecimento, né? Era como se fosse uma ressaca. Então, como é que a gente... Como é que foi que aconteceu mesmo? De repente, a memória vinha, né? Mas uma memória pesada, que a gente tentava juntar uma coisa com outra. Isso era muito, muito interessante. Parecia um jogo no sentido teatral, mas também tinha uma estrutura de reconstrução. E isso, acho que com o apoio da dramaturgia foi muito positivo, foi muito legal. Foi. Eu tenho uma lembrança também muito forte da maneira que a Nelly conduziu assim a construção coletiva, né? Quer dizer, desconstruía, construía, todo mundo fazia, todos os personagens. Né, a gente contou e recontou essa história de várias maneiras diferentes. A gente fez milhões de improvisações, né? E tem uma coisa muito legal assim que eu me lembro de como a Lulu tinha uma história, até uma maneira de atuar. A Lulu era diferente, assim, a concepção dos personagens era diferente, né? Ele lembra disso? Você pode explicar talvez melhor do que eu, mas isso era muito legal na peça. Assim, tinham 2 narrativas. Eu acho que uma coisa que agora também vendo ficou muito claro que é a ausência de Lulu, principalmente na primeira parte, que é extremamente importante. Que aí eu acho que você antes falou, Olinto, muito da questão da sexualidade, do sexo, etc. Com certeza, é extremamente presente nessa peça, mas eu acho que também muito a dependência, a ausência, o amor que não existe, mas que você tenta substituir por sexualidade, por sexo. Quer dizer, todas essas outras facetas, que o sexo mesmo como motor disso é algo quase secundário. Então, eu acho que, por exemplo, essa ausência da Lulu, que faz com essas outras figuras, isso, pelo que eu me lembro, a gente descobriu fazendo. E disso, talvez, essa tua sensação que Lulu era uma outra figura. Quer dizer, a Lulu está totalmente, realmente, dentro da peça, uma figura à parte, porque todo o resto está circulando nela e quando ela não está, se revela isso de uma maneira mais forte do que quando ela está. Eu me lembro agora, de você me como pedir. surgiu isso exatamente, eu não tenho mais como recuperar, mas
Me lembro Eu me lembro da ausência, que era muito forte. de você pedindo para eu, assim, como se a Lulu fosse mais literária. As falas da Lulu eram mais literárias. Me lembro muito bem disso, assim. Tem uma coisa louca, esse negócio de mexer com tabu, né? Lembra que tinha uma jornalista que acompanhou um pouco o processo da gente de ensaio? Um dia ela falou, ela acompanhou o processo, era da Folha, se não me engano. E um dia ela falou para mim, eu sonhei com você. A gente estava ensaiando, eu estava ensaiando a Lulu já. Ela falou, eu sonhei com você. Eu sonhei que a gente estava num cemitério e você ia desenterrando as covas. Que simbólico. Nunca me esqueci disso. Eu pensei, olha a Lulu agindo nela. Esse texto é muito... Não podemos esquecer também a participação de Matias, gente. O Matias, Oh, ele foi muito importante nessa provocação também da deconstrução, assim, de é como verdade, é desconstruir e verdade. reconstruir. Eu acho que É ele não fez parte exatamente da construção do resultado no sentido passo a passo, mas a provocação veio muito dele. É Matias. É verdade, eu tinha esquecido. Vou pegar a deixa então do que a Nelly falou, que era a próxima pergunta. Trabalhamos na dramaturgia do espetáculo, mexendo e interferindo no texto, inclusive cortando-o bastante. Como foi criar em processo colaborativo o espetáculo? Você agora falou do Matias, você levantou essa bola. Eu Importante já nem falar aí, Matias fez, né? Matias Pensão, Matias realmente eu não fez. lembrava, e agora realmente você puxou da minha memória. Eu lembro da presença dele lá no ensaio e a gente construindo essa dramaturgia, que era muito em cima de desconstruir o texto, pelo menos a lembrança que eu tenho. A gente, a partir do texto, a gente desconstruía ele para reconstruir a nossa dramaturgia. Então, nisso realmente eram muitas. Eu lembro de workshop que a gente fazia, e a gente fazia workshops de vários personagens, eu lembro disso, com figurino, com cenário, ambientação. Nossa, eu lembro. Eu lembro também, né, uma vez que você fez um workshop com a gente, que a gente entrava um por um na sala, e entrando um por um, e aí você ia pedindo umas coisas pra gente, inclusive de tirar roupa, e a gente ficava improvisando dentro da sala. Teve várias provocações nesse sentido da gente dar uma quebrada nesse realismo que a peça traz ao mesmo tempo, né? Porque a peça traz esse realismo, né? Casa, chá, bebem chá, sentam na mesa, falam sobre situações, tem uma pegada realista. Eu acho que a gente estilhaçou esse realismo na nossa peça. E acho que isso foi um ganho, acho que isso foi uma coisa boa. Acho que foi um desafio que a gente se propôs e foi bacana. Eu tenho uma sensação boa disso. Eu acho, Linto, que eu acho que essa construção ela foi extremamente coletiva. Eu posso até ter tentado fazer alguns esquemas, não sei o que, nem me lembro disso, mas talvez no desespero, para tentar amarrar de alguma forma, para não deixar completamente... Agora, eu acho que o trabalho de vocês todos, extremamente ricos, de inventar, de improvisar, de construir coletivamente. Eu acho que isso não dependia somente da dramaturgia, não dependia de mim, nem de Matias, nem de ninguém. Eram vocês que pegavam essas lascas e reconstruíram algo. E aí, claro, tentei captar de novo para tentar organizar. Mas eu acho que é fundamental essa construção toda de como a peça acabou ou essa narrativa se construindo, veio através do trabalho dos atores. Eu lembro muito de você ser uma provocadora, no melhor dos sentidos, e a sensação que eu tenho, agora falando com vocês, de ser um trabalho meio parecido com o que a gente fez no ensaio Ponto Hamlet, de pegar a essência das cenas. O que ficou no nosso espetáculo, Devassa, o que eu tenho de lembrança é quase como se fosse a essência do que cada cena tratava.
Então a gente pegava quase como se fosse o filé. E a partir desse filé a gente esculpia a nossa cena. Eu lembro muito de eu e da Marina, da cena do Schwartz, que era o artista, o segundo marido, que eram cenas enormes, e ela ficou uma cena concisa. Inclusive, a gente criava através de imagem também. Aquela imagem da Pietà deu encaixado no colo da Marina, a dependência do que você falou, né, Nelly? A dependência da mulher, aí era a dependência do homem com a mulher, numa relação marido e mulher, o Schwartz dependendo daquela mulher mais forte do que ele, e ele mamando no peito dela. Então, quer dizer que a gente também trabalhava uma dramaturgia de imagem, não só de texto. Tenho isso. A gente tinha uma fisicalidade muito grande, né? Parceria com a Dani Lima, que trabalhou com a gente, a fisicalidade, que foi super importante. Enfim, essa colaboração, ela realmente foi atravessada de muitas formas. Vamos chegar daqui a pouco em você, Aurora. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta específica para você. Mas o que vocês lembram, Marina, César, Pedro, desses atravessamentos, dessas colaborações que aconteceram durante o processo? E Nelly também. O que vocês lembram? Eu lembro muito dessa... Eu lembro muito, eu acho que a Aurora vai poder falar daqui a pouco, porque tiveram muitas discussões com o Matias, onde se passava a peça. Agora eu estou lembrando de uma... Teve uma discussão, ele até chegou a propor uma ideia que eram várias máquinas de jogo. Se lembra disso? Seria um cenário todo. Alguém se lembra disso? Não? Pode crer, pode Tanto crer. que ficou uma máquina. Tanto que ficou uma. Acabou ficando... Mas o que eu me lembro, eu não revi a peça, mas o que eu fico muito curioso e admirado, e que talvez hoje em dia seria feito de uma forma diferente, porque hoje em dia as coisas estão no momento que tudo tem que ser dito de uma forma muito literal, né? Porque está tudo tão às claras, né? E a gente vê que as pessoas não estão tomando um discurso indireto em nada, metafórico. Não tem, a coisa é na lata, né? E eu ficava muito admirado na maneira como a Nelly desenvolvia as cenas, né? Que era sempre de uma maneira inesperada, eu acho, assim, que era meio um caminho, parecia um caminho paralelo, entendeu? O que estava por baixo nunca era a coisa em si como seria feita, né? Não tradicionalmente, mas sempre me surpreendia o olhar da Nelly, assim. E aí fiquei pensando na Nelly aqui, que ela morou na Bahia, né? Tipo, que a nossa Lulu era meio uma Dona Flor no necrotério, né? Uma Dona Flor no hospital, né? Que acabou virando o cenário da Aurora, que é uma ideia que possivelmente não teria sido formulada por nenhum de nós, né? Eu fico pensando nesse olhar, ao mesmo tempo que a Nelly tinha, que eu acho que é uma coisa muito incrível, extremamente visceral e distanciada também, que a peça tinha, né? Como a Lulu era, ao mesmo tempo, né, um objeto e, ao mesmo tempo, enlouquecia todo mundo profundamente. E eu me lembro muito da gente eu ficava muito cansado na peça, acho que até eu parei de trabalhar como ator há alguns anos por causa dessa peça. Tinha uma cena que eu inventei, que não, no sentido assim, que eu inventei, que eu gritava e pulava em cima da Marina, que 20 minutos antes eu já começava a sofrer, que naquele momento eu estava respirando. Mas todos nós suávamos muito, né? Era uma coisa muito, era muito física, né? Muito... Era físico. Era muito doida, cara. Muito doida. E essa narrativa que todo mundo falava, cara, era muito inesperado, acho que a narrativa e a forma como a Nelly dirigiu, assim. Que eu acho que se a gente fosse fazer hoje, a gente ia fazer diferente. Acho que a gente ia fazer mais... Talvez mais panfletário, ou mais documental, ou mais... Não sei. Mais Acho que ela era meio abstrata, assim, né? Eu não sei. Estou jogando uma coisa que eu tenho reparado, mas não sei se vocês... Concordo com isso, mas aí fiquei curioso para saber como é que chegou na ideia do hospital, né? Porque é um ambiente hospitalar, né? Eu me esqueci como chegou, né, e a Aurora. Pois, estava escutando falando e também revi agora e
fui puxando as coisas. A Nelly sempre falava de uma ideia de umbral, que eles estavam num limbo entre mortos e ressuscitava. Então tinha esse espaço que tinha elementos assim bem realistas, assim que evocava uma ideia de hospital por causa dos mobiliários hospitalares, evocava um pouquinho até um frigorífico meio Dexter por causa dos plásticos assim. E a mesa era uma mesa de cozinha com uma tábua de cortar carne. E a gente também tinha essa coisa do abrir corpos, do dissecar, né, Nelly? A gente encontrou vários mobiliários juntos, foi também garimpos, assim. Os manequins também foram um dos primeiros elementos assim que a Nelly já tinha. Eu anotei umas coisinhas aqui que eu vou ler só para... Pode ser... mas esse enfim, então era uma mistura desse umbral, que eu acho que os plásticos ajudavam bastante. Assim, tinha uma frieza, uma certa esterilidade, né, e morbidez, ao mesmo tempo humor nas soluções, assim, o teclado que tocava aquelas musiquinhas prontas, a caixa de jogos, o mármore fake do piso, xadrez, pensando no espaço a partir de umbral, uma atmosfera de limbo com mistura de elementos que remetessem a um ambiente estéril, hospitalar, frigorífico, ao mesmo tempo um salão um pouco mais nobre, meio tosco, piso de mármore, e esse lugar dos mortos vivos se reencontrando, e os personagens que podiam comentar as cenas, né? Que a gente criou O cenário era composto por esse piso vinílico com a estampa marmorizada, e nas laterais já vinha uma coxia, cara de teatro, madeira de teatro. Então os personagens escorriam e os atores mesmo meio que olhavam, né, para a cena e transitavam entre a representação e o comentário de maneira fluida. Eu acho que os plásticos também deram uma ideia um pouco etérea, que acho que ajudou no limbo, que tinha alguns que eram bem transparentes, outros mais leitosos, então isso... E tinha essas pitadas de humor mesmo, a luz colorida, umas tosquices assim, umas brincadeiras. Os corpos, pedaços de corpos dos manequins objetificados, idealizados. Teve aquela instalação na entrada também, encontrei uma foto, depois posso mandar, e um croquisinho. Tinha a instalação com vídeo, né, nos pedaços de corpos da Paola, né, na entrada. A gente chegou a botar um manequim no meio da plateia, que causou, assim, causou bastante rebuliço, e depois tiramos, porque algumas pessoas realmente se incomodavam, mas eu achava isso bem legal. E foi mais isso. Lembrei da Márcia Machado também, né? Que nossa queridona sofreu. Era 2 em 2 metros, então ela todo dia ela montava perfeitamente. O Jorjão também faleceu também, infelizmente. Tanta gente querida que passou. Né? O Alexandre. Bom. Aí, você está falando tanto de tantas minúcias. Como que foi a escolha das cores? Porque eu lembro que aquelas cadeiras que eram ótimas, que eram todas de ferro, antigas, meio... Enfim, antigas. Você pintou elas. Você teve uma interferência de cor ali. A mesa, ela era meio creme, mas tinha um tampo branco. Você falou agora dos plásticos, realmente uns eram leitosos e outros eram transparentes. A gente até trocava de roupa atrás dos leitosos. E aí tinha toda uma escolha de tons, de cores. Fala um pouquinho sobre isso, Aurora. Você lembra dessas escolhas, dessas cores? Lembro. Alguns a gente deixou cru mesmo no metal, mais menos, a lixeira, uma cadeira, mas a maior parte parecia que tinha borrifado um talco, sei lá, né? Mas foi da Nelly mesmo, esse bege, acho que já era uma coisa que estava
E acho que funciona muito bem, porque dá uma espécie de uma apagada, né? Fica ali nas formas, de alguma forma. Como a gente também conseguiu cadeiras de vários diferentes idades, né? Assim, não eram todos, enfim. Então isso manteve mais a forma do objeto e não exatamente o tempo e o desgaste, a história do objeto, né? Eu acho que foi bom. Tinha esse clima hospitalar, né? Bem impregnado, mas ao mesmo tempo parecia um lobby de hotel também. Era muito rico isso, assim. A coisa passava de uma para outra. Eu acho que lutava muito pela qualidade do Olinto também, os figurinos, né? Que eram super elegantes também. Então, e a coisa também ia se desfazendo ao longo da peça. E eu me lembrei de um detalhe que eu adorava. Não sei se para mim está muito na época do Glaucio Gil, mas eu acho que sempre tinha, que eram os arremates que você fazia no espaço com fita, que era muito interessante, né? Com destaque na porta, às vezes era uma janela, era tão interessante aquilo, né? O cenário meio que flutuava às vezes por causa disso. A gente criou uma arquiteturazinha assim com fita, né? Branca, criando portas, escada. Em alguns teatros a gente destacava os degraus de uma escada, aproveitando as coxias para indicar outras possibilidades assim de espaço. Por acaso eu estava olhando os e-mails, fui procurando os e-mails anteriores, assim, também encontrei uma conversa breve, assim, e essas portas, e essas portas. Aí a Nelly também é uma maneira teatral abrir esses lugares, tem que ser mais simples, papapá, e acho que a fita é engraçada, né? E aí já leva para um lugar de desenho e abre para outras formas, né, de representação. De uma maneira singela, muito barata. E os adereços muito loucos, né? Tinha aquele mapa que a Bel carregava. Tinha que falar disso. Os ensaios com a Bel, a gente pulou esse assunto, porque as composições da Bel eram sensacionais. O jarro d'água com a Bel, você lembra que era a cena inesquecível com a Marina? Isso. Né? Tinha água que ela paquerava e a água voava. Não tinha isso? Tinha caindo, e as coisas iam caindo. Caindo. Meio clown. Essa cena era muito boa. E aí voava uma flor, ela pegava, botava no vaso. Tinha genial. Um retrato que ela guardava, né, que está numa peça, e ela queria mostrar. Né? Os adereços eram fundamentais ali. E a Bel trouxe um requinte, né? Eu acho que para todos, assim, ela foi impregnando, né, das composições, na forma de atuar. Eu acho que ela foi dando o tom da peça. E a Ackerman é incrível, aquela loucura, aquele dínamo, aquele... né? Assim, imagens, para mim, inesquecíveis. E a Bel dava aquele requinte, assim, daquela mulher apaixonada, engraçada e sofrida, no limite, assim, né? A gente pulou esse assunto e acho tão importante a presença Márcia na coxia, Bel, acho que deu a sintonia da coisa, e Ackerman, aquela figura que, meu amor, né? Que só nos faz feliz, né? A vida inteira, né? O próprio espírito da Terra. Gente, eu vou ter que sair daqui a pouco. Eu queria dizer que, assim, que foi uma experiência... Eu sempre fui admirador da Companhia dos Atores e acho que foi um dos lugares mais... A nossa experiência, Marina já tinha trabalhado, né, uma parceira, né, há muito tempo, mas eu me lembro que não tinha uma coisa que eu admirei profundamente em vocês, né, que ao mesmo tempo que tem um rigor, né, analítico e tal, né, todo mundo é muito... mas tinha uma liberdade muito grande. Nunca houve uma discussão do que era certo, do que era errado. E uma amorosidade, né? Mesmo o Ackerman, eu me lembro que o Ackerman chegava todo dia atrasado. E aí ele chegava, a Nelly já brigava com ele, e aí ele pediu o almoço dele escondido. Ele chegava atrasado e ainda pediu o almoço.
E aí cada um fazendo o seu papel e a coisa funcionava assim de uma maneira tão linda assim, disso, de uma criatividade, muito lindo assim, de uma coragem, né, de um despudor, de um rigor que foi, para mim foi lindo assim viver. E foi um prazer estar aqui com vocês. Querido. Obrigado, né? Alva. Obrigada a você, Beijo, gente. Pedro. Beijo. Então, seguindo aqui, a minha próxima questão seria: a Lulu é uma peça com personagens arquetípicos. O velho, o artista, o empresário amante, o filho amante, o pai incestuoso, a mulher lésbica, a mulher como força da natureza e instinto sexual. Falem um pouco dos seus personagens. Marina, César, depois eu falo um pouquinho também sobre o meu, mas fala um pouco dos personagens e, obviamente, se Nelly e Aurora também quiserem falar sobre algum personagem que chamou a atenção de vocês ou, enfim, que vocês quiserem complementar alguma coisa, por favor. Cara, a Lulu era um problema, né? Ninguém queria fazer a Lulu. Ninguém queria fazer a Lulu. Pô, a Lulu imagina... porque realmente ela, né, o Pedro falou isso, né, ela é sujeito, ela é objeto, né, ela é o próprio arquétipo, né, então era muito difícil acessar esse personagem e a Nelly deu uma, né, eu lembro, deu um suporte, assim, uma indicação, uma direção mesmo, né, que era muito sobre esse distanciamento mesmo, sobre mostrá-la, né? Mostrar a personagem, não sei. Eu tenho isso forte assim para mim, porque ela era algo impossível, mas assim, por outro lado, tinha uma coisa que desde que a gente fez a primeira leitura, que a Nelly falou que tinha uma coisa assim de um herê em mim, e eu achei que aquele era o canal com a Lulu, desse herê, dessa criança, dessa coisa livre, pan, né? Então, sei lá, a Lulu, como foi a Lulu e eu e a Lulu, foi um pouco assim. Olha, interessante. E você, César? Memória de ensaio era muito difícil e muito prazerosa. Era sempre um desafio, sempre. E à medida que a peça foi ganhando forma, assim, parece que isso não é uma crítica, mas ela vira uma provocação. Parecia que a gente estava perdendo a liberdade que os ensaios tinham, porque a gente tinha que formatar e fazer um espetáculo. Então, parece que a gente teve que podar de algumas partes que a gente levantou para que a peça ganhasse corpo. E depois eu acho que na temporada a gente foi ganhando de novo a liberdade. Então, como todas as peças aí, eu acho que da companhia, assim, a gente nunca sabe muito bem o que vai dar. Todas as peças boas, eu diria. A gente nunca sabe qual o resultado de fato. Assim, a gente abre o pano, enfim, nem tem pano mesmo, a gente. Começa uma temporada e você não sabe muito bem como ela vai chegar. Essa peça tinha um ponto de interrogação grande. Mas o Hamlet também teve, o nosso Hamlet, assim como o melodrama também teve. Então tinha uma sensação de um certo abismo. E o processo de ensaio era tão aberto que parecia, pelo menos para a gente, eu acho que aí a carga fica maior para a Nelly mesmo, a gente não estava pensando num resultado, a gente estava indo nas questões do dia, ou do ensaio, ou da provocação que ela fazia, ou do que a gente tinha que realizar nas improvisações, ou nos textos que chegavam que também mudavam. Então, para mim, tem uma relação aí meio dialética, assim, de que os ensaios criam-se um universo talvez maior, bem maior do que a formatação da peça acabou realizando. Isso não é uma questão ruim, mas
Até mesmo agora pensando assim, foi um improviso do Ackerman que fez o final da peça, né? Não foi isso? Toda a parte de secar Lulu, né? Que surgiu da cabeça maravilhosa ali dele, da questão que ele estava fazendo e foi totalmente absorvido. E parecia assim que poderiam ter mais caminhos que poderiam aflorar. Mas, enfim, como todo ensaio, acaba você tendo que tomar decisões e tudo mais. Para mim, ficou essa questão de que o terreno baldio da peça, do ensaio, ele poderia ter criado outras tantas Lulus. Porque também é uma qualidade que o texto tem, né? Então, e me lembro muito que cada apresentação a gente tinha que escavar ali, descobrir quais eram as relações e as tensões, e elas, como também uma peça legal, viva, precisa. Mas como tinha esses hiatos, e até mesmo pela construção dramatúrgica que a gente escolheu e a forma que a peça foi encenada, a gente tinha que procurar na cena, meio que no aqui e agora. E era muito bom, porque a gente jogava mesmo, assim. A gente saía da coxinha, tipo, vamos lá. E todo mundo meio que começava no mesmo lugar, ali atrás dos clássicos, né? Entrava um, voltava, entrava o outro, voltava. Aquilo ali já era uma situação que a gente tinha que se provocar a cada dia, se rechear, não é provocar, se rechear a cada dia, porque ali era alguma coisa que você não lembrava direito, né? Todo aquele início era um rescaldo, acho que a gente falava isso, ressaca, rescaldo. Como é que a gente conseguia? O que era mesmo? Aí um lembra, era isso. Como se a gente tentasse reconstruir, eu falei, né? Reconstruir um caminho, às vezes quase como uma investigação. Mas nós éramos personagens, então a gente estava dentro da própria investigação. Era bem, bem interessante. A coisa ia ganhando corpo. E das loucuras que a peça leva, né? Porque a gente vai até Londres, né? Passa por França, Londres, loucura, né? Essa investigação é também a palavra devassa, né? Exato, exato. Uma das questões, assim, que a palavra, assim, quer dizer, qual é o nome? Por que devassa? Veio por uma da cerveja, dessa mulher pelada da garrafa da devassa, que até hoje é extremamente sexista você vender uma cerveja com esse... Isso foi um lado, a exposição da mulher como símbolo sexual hoje, e aí a palavra devassa, que é a questão da investigação. E a devassa, né? Ainda e a mulher devassa também. Assim, quer dizer, eu acho que essa palavra tem muitas camadas, né? Mas desculpe, era só essa questão da investigação que também tá dentro da devassa. Não, você super somou, é isso mesmo. Foi uma palavra que a gente conversou muito, né? Exatamente porque ligava a ideia da mulher da cerveja ou da cerveja, mas a relação de devassar também não é uma história, um crime, né? Vários. Essa peça tem 1000 reentrâncias, né? Que é muito interessante. Nossa, e era muito legal essa coisa da lembrança, né? De ficar o tempo todo lembrando. Eu lembro de um exercício de improvisação que a Bel trabalhou, uma afasia. E essa ideia de tentar falar alguma coisa que ela não conseguia, ou que ela ia lembrando. E aí, assim, isso na peça ficou para mim naquela cena incrível que ela tentava falar aquele negócio da moldura, como é que era? Ela tentava lembrar a palavra. E o público começava a falar também, como aquilo era genial. Ela tentava, fazia o gesto, aquilo. Que negócio? Como é que é mesmo? Isso era muito a peça, né? Era tentando reconstruir, né? E era como se a personagem da Lucy fosse uma lembrança também, um objeto da lembrança de cada um. Eu nunca saía do tal do mármore. Eu não tinha direito aos comentários. Verdade. A Aurora falando agora que eu me lembrei. Eu tinha coisas que eu não podia fazer. Eu não podia sair do branco. Eu era um pouco a boneca de papel ali. Tipo. Na verdade, era assim,
as pessoas jogavam uma projeção do que o que elas viam em você, né? Então, o primeiro marido projetava uma Lulu, o segundo marido projetava uma outra, o terceiro, o Alva, a própria Condessa. E é assim, uma coisa que eu queria até voltar um pouquinho, porque era uma coisa que eu achava bem interessante, a forma que a gente colaborou e como a gente explorou o espaço cênico. Porque tinha um deslocamento de cenário e de construção das cenas, ou que cada cena demandava, então tinha que ter uma configuração espacial diferente, e também a possibilidade que a gente descobriu de plano baixo, plano médio e plano alto, porque tinha cena em cima da mesa, tinha cena embaixo da mesa, tinha cena em cima de cadeira, então a gente usava esse espaço de forma horizontal e vertical. A cena ela acontecia às vezes em vários cantos do palco, às vezes ao mesmo tempo, às vezes não, mas tinha o cenário nisso dava muito pedal pra gente, né? Porque não só tinha o deslocamento daquela mesa que era super pesada, mas você realmente poderia usar ela como um outro palco. Então realmente aconteciam coisas em cima da mesa, realmente tinham cenas enormes em cima da mesa. Alva e Lulu, a entrada de Lulu, você não participava do começo, você entrava depois, né, toda de flamboyante, toda verde, você entrava só depois. Todo o começo era costurado sem a sua presença. Ela dava uma escapadinha. Ela entrava, olhava e ela saía, né? Tinha uma escapadinha. Era na falta, né? Porque isso era na falta, pegando também o que a Nelly falou. Isso também era tudo trabalhado na falta de alguma coisa, a falta da presença, ou, enfim, a ausência. Isso era interessante. Realmente eu estou revendo esses conceitos e tá me vindo isso na cabeça. O cenário de Aurora possibilita isso. Eu acho que essa neutralidade, ela é extremamente, ela fala por si, como a ideia que você escreveu, o limbo, o hospital, etc. Mas ele tinha que dar conta de muitos espaços. Teoricamente, realisticamente, dentro da ideia da peça, são as casas de cada um, o ateliê, etc. E aí depois é Paris, e depois é Londres. E é engraçado, quando eu revi a peça agora, como essa transformação também para Paris e Londres funciona, com uns poucos elementos a mais. Né? Assim, então, muda completamente. Assim, isso foi bem, bem genial, que você começa a se entender dentro das diferentes casas completamente a partir de algo neutro. Né? O hospital, coisa menos atraente possível. Né? Nelly, estava lembrando da luz, né? Também, que até acho que é na chegada da França, talvez, que a luz fica toda preta no chão, né, com uma fumaça, e também cria vários planos, assim, tem horas bastante de plástico, mas também tem várias qualidades também, né, de luz. Essa luz eu acho bem legal, assim, de balé, né, de torre e tal, de lateral, que corta mesmo o chão, fica bem comprido. Engraçado, lindo, que eu até anotei mesa de cozinha industrial aqui pensando. Aí eu fui botando que serve para cenas eróticas, os jantares de secar corpos, mas também é palco para várias cenas, né? Realmente. Era um praticável. Sim. A gente tinha uma outra possibilidade de palco ali. Isso era bem interessante, era bem legal. Aí, vocês estão falando da luz, uma contribuição que eu acho que foi uma colaboração que teve a identidade de todo mundo, do cenário, da luz, da música, que é uma transição, que é com uma música francesa, e as luzes piscando. A trilha do Rodrigo Marçal. Rodrigo Marçal. Com a Dani Lima, com a Nelly Frank na direção e com a gente. Então, ali era era a contribuição de todos. Mané Kinderé, né? Mané Kinderé na iluminação. Ali era uma trilha tinha pop, né? A trilha era bem pop. Era. Naquele momento da troca que a
a fuga para a França, né? A ida para Paris depois da morte do Schoening, né? A gente fazia com um tesão ali, porque era todo mundo se pegava. Agora com o Covid é impossível, né? Mas era uma pegação, abre, vai, vira, tira, rasga a roupa, leva a mesa, traz a mesa. Ai, como era bom. Ai, tinha um chase de luz, então, né? Parecia que a gente realmente entrava num inferninho, assim, numa festa boa, né? Que é o lugar onde ela vai parar, né? E era literalmente isso, era uma festa bem boa. Pegada, né? Era isso, era lá a França, ela já negociando tudo, ou ela ia ser vendida como escrava sexual, ou ela conseguia dar passar a perna em outra pessoa, o Castipiani estava querendo fazer alguma coisa, e aí ela estava querendo fugir porque a polícia estava procurando ela. Ali era um momento em que ela estava se equilibrando em copos de vidro. Não, é o momento onde o Wedekind também enlouquece. Porque ali nada mais faz sentido a partir dali. Assim, em algum momento dá uma, né? Estilhaça. Olha, acho que a última fala não é a Marina. A Lulu fala: o que vai ser da minha vida agora? Exato. Não tem uma coisa assim: o que vai ser da minha vida agora? E começa a música. Verdade, vai ser isso. Agora é a vida jovem, né? Que é já o filho e tal, tipo, o marido mais novo. Que onda. Mas eu amava chegar em Londres. Eu amava chegar em Londres. Só para encontrar o Alexandre de Jack the Ripper. Eu amava muito aquilo, gente. E aquela cena com a Belle, que a gente trocava de sapato, aquilo era muito... Os baldes, ele pegava balde, fazia xixi no balde. Aí tinha então uma situação mais, né, de pobreza, né? Ela termina como prostituta de rua. E é louco porque a peça ela também retrata, pelo menos eu vejo isso, esse fascínio que tem até hoje pela juventude. Ela começa fresca, jovem, digamos, adolescente, e esse fascínio que tem até hoje, né? As pessoas têm fascínio pela carne jovem, né? E ela morre, sei lá, com 24 anos, quer dizer, uma mulher jovenzíssima, mas é isso, como já vai perdendo esse brilho desse toque enfim, dessa juventude que as pessoas enaltecem totalmente, principalmente em relação à mulher, né? Que a mulher tem que estar sempre jovem, linda e cintura fina, peito em cima, pele esticada, e que isso é uma regra, quase uma marcial. Isso eu acho interessante, você poder questionar e criticar isso. A peça, eu acho que ela trata um pouco disso. E a questão do primeiro marido dela ser um homem muito mais velho, casar com uma mulher muito mais jovem, por um casamento arranjado, nossa, gente, isso também é bem atual, né? Bastante atual. Ainda tem a questão de um certo abuso ali, né? Da Condessa com a Lulu, né? Tinha aquele monólogo lindo, com o soliloquio da Belle, de costas, ferrada, fodida, né? E espizinhada e largada. E ainda por cima falando, eu te dou o que você quiser. Ela mesmo a única assim... que ama Lulu, de verdade. Eu acho que ali a Condessa era o amor, a incorporação a única capaz de amar. Era lindo. Até o final. Todo mundo, assim, isso é a última cena que você descreveu, Marina, lá em Londres, entre Condessa e Lulu, é muito bonito. Essa, né? Que ali no momento mais ferrado, surge a mais linda momento de amor puro ali, né, dentro dessa peça. Antes todo mundo tá com todo mundo, trepa com todo mundo, mata todo mundo, mas ali é que tá o momento mais delicado, talvez. É verdade. E a Belle fazia tão bonito, ela se emocionava sempre. E eu também, era muito emocionante. Quer dizer, não sei se ela se emocionava, né? A personagem se emocionava, né? Tinha uma relação entre vocês ali muito, muito bonita. Né? De parceira, né? De vida, assim, as camadas, né? Que vão aparecendo, né? Nossa, tinha, né? um amor
Um amor que não acaba. É verdade, porque todos os personagens masculinos eles vão atrás da Lulu porque ela sustenta eles. A Condessa vai atrás do Lulu porque realmente ela gosta da Lulu. Que ela ama, é verdade, né? Ele tocou num ponto que é interessante falar. Porque todos estão ali com ela, mas por motivos diferentes, né? Os homens estão literalmente dependendo dela para comer e a Condessa acabou com todo o dinheiro dela, ficou arruinada, queimou todas as riquezas dela pela Lulu para salvar a Lulu, subornando policial, enfim, etc, etc, etc. Mas ela realmente está ali por ela, pelo amor dela, é verdade. Não por conta do dinheiro que a Lulu ia conseguir através da prostituição. É verdade. Inclusive, Interessante isso. ela fala, né? Eu me prostituo por você não precisa fazer nada disso. E ela não queria de jeito nenhum estar com o homem, mas pela Lulu, Ela ela se faria. submeteu, ela se submeteu. É verdade. Interessante. Bem, É eu ia uma, falar. é uma saga, né? É uma peça saga, né? Caramba, caramba. E, a E Pois sa- e é uma saga louca, porque é uma saga de uma mulher, mas que encontra. É uma saga assim, desse demônio telúrico, mas que ele sucumbe quando ele encontra uma força mais selvagem do que a dela, que é a força do homem. Então, o homem é mais selvagem do que a selvageria da mulher. Eu acho que isso também é uma coisa que me bate dessa peça. Que a violência da Lulu, ela sucumbe à violência de alguém. E essa violência de alguém é a violência de um homem. Um homem aniquila ela. a falando do Isso é Jack, interessante. É o Jack Stripador, né? Ela vai aniquilando um homem atrás do outro, um homem é atrás um do autor muito louco, né? Não, outro. é uma loucura, né? Porque ele chega no ícone de um personagem meio B, né? Ele vai também caindo em decadência, né? Sim, sim. Escolhe um. Porra, né? Não tem muito glamour, é ver um personagem quase ficcional mesmo, assim, né? O Jack. Que documental ficcional que vai lá e só É. pra Meio Deus ex machina, né? Aparece para o dar fim. Jack. Vamos pegar um que exista para É. cortar as asinhas, sei lá, tem um. Agora, ele mesmo define, né, a tragédia monstro, né? E acho que isso foi muito norteador, né, Nelly, assim, da tua condução, né? A ideia. Assim, eu nem sei o que é tragédia monstro, porque também não é para saber, mas é muito legal essa ideia, esse nome, né? Tragédia monstro, né? Eu acho desse lugar assim que não é decifrável mesmo, sabe? Que continua Uhum. enigmático. Tem mil pontos enigmáticos na peça. A relação da Lulu com o pai, realmente eles era uma relação incestuosa, realmente houve sexo entre os dois. Com que idade realmente ela começou a ser introduzida nas ruas para vender flores, que é onde o personagem do César a conheceu ela na rua, e aí Johnny. começou a se tornar amante dela. Com que idade seria isso? 10? 12? Então quer dizer que ela começou antes disso? Porque também tem essa informação meio que jogada no ar, assim, que ela começou antes de ter encontrado o personagem do César, do Sean. Johnny. Isso eu acho interessante. É uma peça que tem mistério, sacou? Que deixa algumas pistas no ar, sacou? Eu acho interessante. Na época, assim, antes da gente, nos anos 80, tiveram duas montagens no Rio. Uma foi dirigida pelo Naum Alves de Souza, com a Maria Padilha, Guilherme Leme. Leme, enfim, Tonico Pereira, e uma outra dirigida pelo Márcio, se eu não me engano, Meirelles, eu não sei se é o Márcio Meirelles, na Bahia, que foi uma montagem da Bahia do grupo, se eu não me engano, Civelu, que era do grupo do Jorginho de Carvalho, com o Caco Monteiro, com Cobrinha. Eu também vi essa montagem. Elas foram quase ao mesmo tempo. E, enfim,
é só uma curiosidade de época, porque foram as duas peças que aconteceram quase uma depois da outra, e eu vi as duas, uma no Vila Lobos e outra no Laura Alvim. E eu acho que a nossa peça tocou num lugar, num nervo mais incômodo do que aquelas montagens, não que elas não tivessem muitas qualidades, mas eu acho que a nossa tocou num nervo mais incômodo, que eu acho que esse texto traz. Ele não é necessariamente uma peça cor-de-rosa. Essa peça não é uma peça cor-de-rosa. Não, muito bem definida pela Marina. Não me lembro que foi o próprio Edequites que escreveu Tragédia Monstra. É o subtítulo que ele dá. É engraçado, né? Tragédia Monstra. Não lembrava disso. É meio Ela, terror, né? E nós apresentamos a peça em 2 temporadas no Rio, uma temporada em São Paulo, e também nos apresentamos em Londrina, no Festival de Londrina. Fizemos essas 3 temporadas e a apresentação lá no festival. A peça teve uma vida, teve uma existência. Posso comentar mais uma coisa sobre Lulu, sobre o que Marina falou? Dá licença, Vitor. Eu acho que é extremamente difícil. Lulu é o que você falou, Marina. Eu acho que é quase impossível, não tem como viver, Lulu. Eu acho que isso estava claro para você, para mim, para todo mundo, assim. Quer dizer, Lulu não tem como você achar que você incorpora de que forma que seja essa figura. Então, e também, qual é a postura nossa, mulheres, junto com essa personagem? Também isso, eu acho que ficou difícil de decidir até hoje. Na época, até hoje. Quer dizer, o que é isso? Que mulher é essa? E como é que a gente defende ela, não defende? Compreende, não compreende? A gente milita com ela através dela ou não? Então, isso tudo não é claro. Porque ela é... E eu acho que o caminho é o que você falou, que eu acho que foi muito forte. Vamos mostrar ela. Ela é distanciada de você como atriz, sempre. E aí o caminho do herê, o caminho da criança, eu acho que isso foi a grande chave que você está colocando nessa personagem. Que ela é, de alguma maneira, não é vítima, absolutamente não, mas ela é vítima de projeções. Ela está sendo visto e ela está agindo como ela está querendo ser visto pelos outros. Isso é extremamente complicado. E como é que você tenta interpretar isso? Não tem como. Você tem que se distanciar de você próprio. Do jeito como ela disse, assim, eu queria tanto ser feia um dia. Ela própria tem frases onde ela se distancia dela. Porque ela não tem como aguentar isso. Imagina se ela tivesse vivido, sentido tudo isso que ela viveu ali, a vida toda. Eu acho que a própria personagem já tinha que ter um distanciamento para sobreviver a isso tudo. Interessante. Não, muito determinante. Vamos ensaiar? E também tem uma coisa louca, porque assim, Marcelo, tenho uma imagem muito forte que é o filme do Pabst, né? Que é com a Louise Brooks, né? Aquela mulher com cabelinho preto e toda linda e toda meio anos 20, leve, quase leve, né? Que é uma interpretação da interpretação da interpretação desse personagem. Ainda fica essa imagem icônica. Presa na retina, né? Louise Brooks, para o filme do Pabst, é uma referência de Lulu, de uma imagem de Lulu. Eu acho que, na verdade, ela até ficou sedimentada, além da conta. Mas, para a massa, se você perguntar Lulu, acho que 99% das pessoas vão dizer o filme do Pabst, que é aquela mulher linda, com cabelinho preto. E é muito mais do que isso, com certeza. E essas questões que a Nelly também levantou agora, elas ecoam muito hoje em dia, né? Porque tem essa coisa do poder de fala, da fala que, né, eu tenho poder de falar de uma situação, eu, mulher, agora, 2021, como é que eu vou falar sobre isso? Até outras questões mesmo, a voz de fala de prostituta, a voz de fala de tantas situações aí, desvalidos. A peça também fala muito dos desvalidos, né? O pai, essa situação toda. Enfim.
Eu acho que tem pano para manga aí, muita coisa para falar e muita coisa para estudar sobre essa peça, que realmente ela é muito interessante. Nesse ponto que você falou do lugar de fala, o fato de ter sido dirigido pela Nelly, ter Marina, Bel, até Márcia, Aurora, nesse sentido, acho que talvez tenha sido das peças da companhia onde isso for mais exposto. Não sei se tão claramente para o público, mas ou talvez só vendo com o distanciamento que o tempo dá, a gente percebe isso assim, que ele foi bem guiado, assim, teve esse olhar muito claramente da mulher, assim, na concepção do espetáculo. Que foi diferente, por exemplo, do Meu Destino é Pecar, que poderia ser, né? E não foi. O caso lá da direção do Gavrões, o texto do Nelson Rodrigues escreveu sob o nome da Susana Flegg. Estou falando assim, agora vendo com esse tempo todo, de distância, 10 anos, que a Nelly falou, e com a fala de vocês, assim, a gente teve nós, atores, talvez um lugar mais de escuta. Não deflagrado, não tô dando, porque não pensamos nisso, mas parecia que a gente sempre ouvia mais. Primeiro porque a Nelly também. Hã? Tinha Berta. E tinha Berta também. Sim, era uma mulherada forte. E o Vinícius Arneiro. Vinícius Arneiro também. É verdade. Minha assistente ainda. Então, tinha esse lugar da própria escuta para entender esses hiatos que a peça tinha e que eu acho que a nossa concepção ainda contribuiu sem juízo de valor para que essas brechas acontecessem mais ainda. Sim, fiquei pensando, que a Nelly falou essa coisa da gente tentar mostrar, né? Não tentar julgar exatamente, que é difícil, mas tentar mostrar. E a peça toda está sempre entre mostrar e os personagens comentando o que é isso, né? Para mim é isso, para mim é aquilo. Tem sempre esse lugar de tá acontecendo isso, né? E enfim, de mostrar mesmo, né? Não dá resposta, porque ninguém sabe direito. Eu acho que a gente também, assim, eu acho que isso talvez também foi, às vezes, a angústia, porque eu acho que a gente falou, angústia não necessariamente negativo, mas o processo também, às vezes, foi angustiante, porque não tinha respostas. E eu acho que não ter a resposta requer muita coragem. A gente deixar, assim, nesses hiatos todos, nessas completamente, né? Aí tem frases extremamente irônicas, assim, agora, por exemplo, Marcelo, você, como o Schwartz diz em algum momento, eu sou artista, isso deve me inocentar de muita coisa. Essa é uma frase tão filho da puta, sabe, assim? Isso assim, e isso eu acho que essa é a grande questão, entendeu? Não nos inocenta de nada ser artista, pelo contrário. Mas, assim, mas não dar resposta fácil também é extremamente complicado e extremamente requer coragem e deixa a gente, às vezes, inseguro. Eu acho que isso também, essa peça continua tendo isso na encenação. Essa não resposta, essa pergunta, será que foi assim? Será que é isso? Será que não era assim? Quem é que você? Não era você? Então, esse jogo de não resposta, eu acho que simboliza um pouco isso que ficou em nós, ou pelo menos em mim, que não se tem resposta. Quem é Lulu? Por que essa história? Para onde aponta? Exatamente, né? Então você pega caminhos assim. Exato. Queridos, que delícia esse encontro. Nós estamos chegando no horário que a gente combinou, que eram de 4 às 5h30. Nossa, que delícia estar com vocês, da gente poder, enfim, refletir, reavaliar as nossas escolhas desse trabalho que fizemos coletivamente e que vai ser lançado no canal da companhia já já. Poxa, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Eu queria desejar vida longa, companhia dos atores. Meus jovens amigos lindos da vida toda.
Jovens ali, Amores. olha. Minhas crianças, a gente vai estar sempre no quintal do tablado. Não, e dá de imediato vontade de continuar trabalhando, viu? Quando eu vi a peça, eu estava... Oh, como eu queria mexer em muita coisa. Isso é inerente ao nosso trabalho, né? Ao nosso ofício. É inerente ao nosso ofício. É muito louco. Mas olha, digo para você, eu não sei se Lulu necessariamente, mas também, por que não? É uma peça que a gente poderia mexer nela toda e criá-la. Não, mas eu acho que não, mas o que eu tava, assim, só dá vontade. Sabe quando começa a coçar de imediato, coisas que tem umas coisas que assim, agora a gente já tá off, né? Não vai mais. Tem cenas que nunca deram certo. Sabe quando tem coisinha que não acerta de jeito nenhum. Durante meses de ensaio, coisas pequenas, mínimas, gestos. Aí, em algum momento, você desiste e diz, não, tudo bem, vai dar certo mesmo, deixa. E agora, vejo, 10 anos depois, eu digo, puta que pariu, ainda tá esse negócio. Diretor, César, você conhece isso. Tem coisinha que a gente não acerta. A gente de jeito nenhum. É engraçado. Era uma memória. Eu só ri que eu revi essas coisas e estava com a mesma sensação de 10 anos atrás, no sentido, ixi, ali ainda está faltando para... Na lista das pendências. Bobagem. Não, e também, assim, sei lá, né, coisinha pequena, besteira. E, por outro lado, fiquei extremamente emocionada com muitas cenas, com muitos momentos, assim. Lembrando da construção, vendo como tem cenas hilárias ali. Assim, tem coisas assim que eu não sei de onde surgiram, mas são muito legal. Assim. Eu adorava fazer a peça, me divertia bastante. Era com Pedro trepando em cima de Lulu. E você como Rodrigo. Embaixo, fazendo contra-movimento. É genial essa imagem, né? Não? Eu ficava fazendo abdominal enquanto eles transavam em cima. Já tinha um barulhinho da mesa. Eu lembro de uma coisa que foi bem legal e que ficou, você aproveitou, né, Isso é uma delícia, já que estamos falando disso, que foi um momento no ensaio, lá na casa de ensaio, na nossa casa, na nossa sede. Aí tava lá com o teclado, e o teclado tinha aquela musiquinha. E eu lembro que eu peguei o teclado e eu comecei a meio que dublar uma música. E aí você, tipo, isso, faz mais. E aí aquilo ficou. E aí era uma delícia, que ele era o engasgo do Schwartz. É estranhíssimo isso, eu li, muito estranho, mas muito legal. Agora, eu também acho que não deveria entrar nessa conversa oficial mesmo, não, porque agora eu realmente tive a sensação, não sei, Aurora, você reviu também agora de novo, depois de tanto tempo, que essa peça, isso é bobagem, porque você não pode para um público pedir de ver mais vezes, né? Mas deveria se ver mais vezes, porque só pega a ideia dessas repetições, dessas frases. Eu acho que a gente exigiu muito do público de captar isso tudo, sabe? Porque a gente que conhece de onde que vem essas frases, a gente percebe esses paralelos. Logo no início você vê frases que são mas que vêm de outra parte da peça. Então, eu acho que a gente realmente pediu muito para o público captar. Quem vê isso despreparado não vai entender a metade do que está ali em nuances. Sabe, em delícias da narrativa. Eu acho que isso realmente, assim, eu acho que... Eu senti agora que a gente deveria ter sido mais corajoso em secar mais ainda, sabe? Menos, diminuir. Foram muitas informações, e que eu acho que são legais, são bons quando você conhece bem a peça. E tive dúvidas se você vê pela primeira vez, se você capta metade do que tem de sutileza ali, sabe? De frases que comentam um ao outro. Porque você, despreparado, você tem que se decidir a que história você acompanha. A real, os comentários, e é tudo muito rápido, é tudo muito sobreposto. E eu acho que a gente exigiu muito do público.
Não sei, vocês entendem o que estou querendo Total. dizer? Eu acho que, na verdade, a gente não fez concessão, né? Eu acho que é isso. A Não, gente fez uma obra e nós não fizemos concessão e montamos como a gente, enfim. Não, claro. Tem uma... Realmente, assim, parece que tem várias leituras mesmo, né? Possíveis. Tipo, não tá mastigado, né? A coisa, assim, tipo, da narrativa. E tem um lugar de limbo que cada um vai ver uma peça, realmente. Essa sensação, sabe? Eu acho que para quem já conhece mais a história e tal, vai ver diferente, enfim. Mas E vai aproveitar mais. Agora foi bom pra mim. Eu revi o vídeo e falei, caramba, várias coisas. Deveria ter, sabe assim, no sentido como se vendo essa peça 2 vezes, você vai ter mais prazer, porque você capta muito mais essas ironias, essas sutilezas do que numa primeira. Só que isso, obviamente, você não tem como exigir de ninguém, assim, de fazer assim, sei lá. Olha, tem que ver no mínimo 2 vezes para captar qual era a proposta. Mas ao mesmo tempo é instigante também, né? Sei lá. Eu estava vendo um filme, já mudando um pouco do assunto, mas trazendo o mesmo assunto, o filme do Charlie Kaufman, que saiu agora, que é dificílimo. Tem uma hora que você fala, meu Deus, isso não vai acabar nunca. Mas aí quando acaba, você fala, gente, queria ver de novo. Porque eu tenho certeza que eu só captei 30% de tudo e eu tenho alguma ideia do que é. Mas eu quero rever. Tinha uma situação, claro que estamos falando para pessoas que gostam da coisa, né? Realmente nisso a gente perdeu outra parte que já de um público de teatro que já não é muito grande, mas que gosta dessa situação da narrativa, da construção cênica e tudo mais. Porque eu acho que a gente foi fundo e só nisso também já dava para ir percebendo a peça também, né? Que vocês estão colocando o Devassa nessa mostra da companhia. Eu acho super bonito. São peças que apontam caminhos distintos e vai criando uma certa lógica para a nossa história também, né? Porque logo depois, não sei se é logo depois, mas a gente chega no conceito de classe, que é uma peça, né, naturalista, realista, tem as suas loucuras, mas, né, tem a situação lá de uma narrativa própria e clara. E depois a gente quebra para insetos, que você não viu, né, mas que são cenas totalmente multifacetadas e cada cena é quase uma peça em si, né, que também é totalmente diferente. Vocês vão mostrar insetos aí? Vamos. Online? Vamos. Eu vou ver, então. É muito interessante, muito interessante. É outro caminho, é quase um desvio. Quase um desvio, assim, que é muito a nossa cara também, né? Não dá para você... Total. ser definido por uma coisa só. É muito chato, né? Muito chato. Cada coisa cada trabalho vai pedir uma nova pesquisa, né? Então, isso é muito legal na trajetória de vocês, assim, é tudo muito diferente. Exato. Vai esperando ver conceito de classe em insetos, vai dar problema. Vai esperando ver Devassa em conceito de classe, vai dar problema. Porque não vai captar dessa forma. São universos distintos que a gente escolheu cair dentro, né? E com pessoas geniais. Aí eu acho que tem que dizer, né? Era incrível, Marina, né? Aurora, todas as pessoas daí, isso aí acho que é o que a gente mais preza, assim, pegar pessoas que possam nos instigar, né? Que a gente possa construir juntos de uma maneira mais possível e num sentido horizontal, assim, onde possa se ouvir, né? Acho que o que o Pedro falou definiu bastante, assim, a liberdade, né? Muito. Oi, que saudade maluca de Ackerman e de Bell, cara. Quando eu vi. Puta que pariu. Gente, para mim, Márcia, Bel e Alexandre, assim, é uma tríade. E aí Devassa são os 3 juntos e
E tinha muito deles ali, né? Porque a Márcia, de vez em quando, falava assim, olha só, a Lulu é assim, e fazia a Lulu para mim. Porque a Márcia era a própria Lulu também. Mas a loucura de Alexandre no Wedekind, né? Assim, foi muito bonito ver, né? O processo dele criativo. Caraca, era muita coisa que ele propunha, que ele... E às vezes ele nem conseguia falar, né? Ficava só na maluquice, mas... E como eu brigava com ele, nossa, como eu brigava com o Alexandre. Coisa mais amorosa da vida. O ator dele é genial também. É tão louco, no final é tão maluco. Mas é outra figura que você não tem como interpretar. Como é que vai fazer? Não é? Singular, um artista singular, com certeza. Com certeza. Amigos, é isso. Então, eles estão aqui. Eles Com a estão gente, Então, a nossa memória, iluminando. Tem um lado assim que esse isolamento parece que a gente nunca trabalhou tanto, né, Olinto? Muita coisa, assim. E surgiu essa ideia do canal para meio que mobilizar e trazer material para estudo, para as pessoas que acabam, né, botando na roda, assim. E a arte também, né? A arte do radiográfico, maravilhosa. Ai, muito! era incrível! De algum jeito. Muito. Acho que é a melhor programação visual nossa. Disparado. Eu amo as fotos, amo tudo aquilo. Também. Os insetos. Olha aí, era meio premonitório, né? Nossa, total. A gente fez depois insetos, totalmente premonitório. Nossa. E também os insetos que estão no comando também. Tem uma metáfora aí, né? Tem insetos no comando agora. Todo mundo muito chique, aqueles figurinhos Nossa, bonitos. Acessórizamos. Acessórizamos muito.